pessoal, olha quem finalmente voltou com um vídeo sobre a cirurgia ortognática. Sério, tipo assim, 99% das mensagens que eu recebo nas minhas redes sociais são de perguntas sobre a cirurgia. E eu já tenho uma playlist aqui no canal com vários vídeos falando sobre esse assunto e tirando várias dúvidas. E hoje eu vim falar sobre um assunto que já tem em alguns desses vídeos, mas eu decidi compactar tudo em um vídeo só, específico, onde eu explico direitinho todo o procedimento, desde quando eu era criança, que eu descobri que eu precisava fazer a cirurgia, até o dia da cirurgia em si. Eu acho que eu devia ter uns 8 a 9 anos, quando a minha tia foi levar meu irmão no dentista, e aí me levou junto. Chegando lá, eu fui dar uma olhada, né, como tava, e a dentista, doutora Lúcia, que inclusive já gravou um vídeo aqui comigo respondendo também algumas perguntas sobre esse assunto. E aí, chegando lá, ela me explicou que o meu caso era classe 3. Os dentes de baixo são mais pra frente e os de cima mais pra trás, são recuados, assim. Mas, na verdade, quando eu era criança, não dava pra ver, assim. Os meus dentes eram normais. Conforme eu crescesse e os meus ossos, né, fossem se desenvolvendo, essa diferença ia acontecer. Eu tinha muitos dentes de leite ainda, então eu demorei um pouquinho para colocar o aparelho. Eu coloquei, acho que com 11, 12 anos. Eu acho que foi com uns 11 anos que eu coloquei o aparelho. E aí eu usei aqueles aparelhos rosas, sabe? Eu acho que eu até tinha ele por aqui guardado, que é aquele chamado freio de burro, o que esse nome é horrível. Eu usava aquilo em casa, era móvel, tinha uns ganchinhos aqui. E aí eu colocava aquilo pra ficar em casa, pra dormir. Confesso que eu detestava usar porque doía, dava dor de cabeça, porque ele pegava na testa e era um ferro que passava por aqui e prendia no queixo. Enfim, nada bonito. E esse tempo com o aparelho foi bom porque não deixou que o meu caso avançasse tanto. Então, quando eu era adolescente, não dava pra ver uma diferença tão grande assim como estava antes da cirurgia. E eu usei 11 anos até os 14. Eu tirei antes da minha festa de 15 anos. A doutora Lúcia conversou com a gente, ela disse que a gente poderia usar e tentar retardar o processo com o aparelho para evitar uma cirurgia futura. Mas era opcional, se eu quisesse a cirurgia eu poderia fazer também. Quando ela disse isso eu já pensei, eu vou fazer a cirurgia quando eu crescer. Não sei, eu nunca fui de pensar muito, de ficar muito na dúvida, era uma coisa meio certa que eu queria, sabe? É pra fazer a cirurgia, se vai melhorar, então vamos fazer e acabou. Então quando eu fiz 18 anos eu falei pros meus pais, eu quero fazer a cirurgia e tal. Eles até meio que se surpreenderam, assim, porque eu nunca tinha nem falado sobre isso que eu queria fazer. E assim, eu digo 18 anos porque é a fase que você tem que esperar os seus ossos crescerem. Então por isso que você não pode fazer muito novinha, porque você vai fazer a cirurgia e os seus ossos vão continuar crescendo e não vai adiantar nada. Mas assim, eu sei que existe um exame que você faz pra ver se seus ossos pararam de crescer. Porque eu conheço uma menina que tem 17 anos e ela fez a cirurgia. Você tá com muita pressa de fazer, você pode conversar com o seu dentista e ver que exame é esse, que eu tô por fora disso, não conheço. Bom, enfim, 18 anos, falei com os meus pais que queria fazer a cirurgia, fui na doutora Lúcia, coloquei o aparelho de novo e aí era vez de piorar a situação. Porque pra cirurgia você tem que colocar os dentes pra fora, pra na cirurgia eles corrigirem e quando voltarem tá a mordida certinha e você não precisar ajustar nada ou quase nada. Então esse processo levou quase 2 anos, né? Eu operei com 20 e quando eu já estava pronta pra cirurgia, a doutora Lúcia me indicou um cirurgião, o doutor Paulo, e ele tem uma clínica particular aqui no Rio. Eu não tenho mais o endereço, as informações dele, mas se alguém quiser pode falar comigo que eu tento arrumar pra vocês. Mas eu fui na clínica dele particular e lá ele me indicou o Hospital Pedro Ernesto, que é um hospital universitário, então eles fazem pelo SUS essa cirurgia. E aí a gente foi lá sem nada, sem papel, sem encaminhamento, sem nada. Muita gente pergunta isso, se precisa de alguma coisa, do que tem que levar.
A gente só foi lá, o Dr. Paulo indicou o Dr. Maurício, que era aluno dele na época, né, que era residente de lá. E aí chegamos lá, só demos nosso nome a Isabelle e pro Dr. Maurício. A sala tava cheia e assim, é uma coisa impressionante porque a gente acha que nós somos os únicos, ou tipo assim, uns casos raros que acontecem isso, mas gente, é tanta gente que vai lá todos os dias, toda hora. É muita gente com vários casos parecidos ou casos totalmente diferentes, né? Que é o inverso, a parte de cima é mais pra frente e o queixo mais pra trás. Se você se sente sozinha nesse caso, sério, não se sinta, porque muita gente passa por isso. E aí, chegando lá, a gente esperou o Dr. Maurício chamar. A gente levou alguns exames, algumas chapas, um molde aquele de gesso, sabe? Mas eles fazem isso lá também. Então é assim, é uma troca. Eu ia na doutora Lúcia, fazer os ajustes no aparelho e depois ia lá pra ele ficar acompanhando. Isso foi bem rápido porque quando eu fui lá pro hospital eu já tava com o aparelho quase pronto. Só faltava tipo uma coisinha que era mudar o arco e só. Eu já tava com todos os fios arrancados, eu já tava praticamente pronta. Então quando foi em dezembro, eu fui lá em dezembro na verdade, acho que umas 2 vezes, ele falou que eu já estava pronta e era só esperar ter vaga. E aí em fevereiro ele me ligou dizendo que tinha arrumado uma vaga para eu fazer a cirurgia no começo de março. Então eu precisei ir lá várias vezes em fevereiro para fazer exames de pré-cirurgia. Então eu fiz exame de sangue, exame de urina, eu fiz uma tomografia da cabeça. Então esses exames eu fiz particular, mas a tomografia, que é o mais caro, eles têm uma parceria com uma clínica perto do hospital que faz por um desconto, porque eles mandam muitos pacientes para lá. E que mais de exame? Eu acho que só essas coisas básicas assim. Tive que fazer vários moldes de gesso, mas aí isso eles fazem lá. Então a única coisa que eu precisei foi do cartão do SUS, que na verdade eu até não sabia onde tinha guardado o meu cartão do SUS, então eu pesquisei o número do SUS pela internet, usando seus dados pessoais, você encontra. A cirurgia foi na segunda e eu fui pro hospital no domingo, fiquei internada lá porque você tem que fazer uma dieta, né? Você não pode comer durante tantas horas antes da cirurgia. Se quiserem que eu fale sobre isso, sobre como foi ficar esses dias internada no hospital, me deixa aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo explicando tudo o que aconteceu. Que é uma história meio longa, meio complicadinha, mas enfim, se vocês quiserem que eu conte mais, me deixa aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo falando sobre isso. E é isso, gente. Então, pra você que me pergunta como fazer pelo SUS essa cirurgia que é bem cara, a única coisa que eu conheço e posso indicar a vocês é ir em hospitais universitários nas suas cidades ou próximos. Mas não desiste, se é uma coisa que você quer, vai fazer bem pra sua saúde, pra sua autoestima, sabe, pra tudo, pra sua vida inteira. Então, não desiste, faz, pode ser difícil. É um processo longo, o pós-operatório não é fácil, mas no final tudo vale a pena. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. O primeiro passo é ir em um dentista e colocar o aparelho e se preparar para a cirurgia, que é um processo longo, depende de cada caso, né? Mas geralmente tem extração de sisos, até colocar o aparelho, enfim, é um processo longo. Então, se você quer fazer, se você está na idade, vai logo em um dentista de confiança e pesquisa hospitais pelo SUS, ou se você quer fazer particular, tem várias clínicas incríveis, é só pesquisar antes, muito bem, ver os casos. Inclusive eu não sei se eu falei, mas o Dr. Paulo, ele me operou junto com o Dr. Maurício. É assim, o Dr. Paulo era o professor e o Dr. Maurício era o residente. Então, o Dr. Paulo operou um lado e o Dr. Maurício operou o outro lado. Então, se você quer o contato de algum desses dois, o Dr. Paulo tá no Rio e o Dr. Maurício, que é quem eu mais tenho contato hoje em dia, mudou pro Maranhão, ele só veio pra cá pra fazer residência. Então o contato dele, tudo vai estar aqui no box de informações. Inclusive já gravei um vídeo com ele, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Confira a playlist direitinha, tenha certeza de que você assistiu todos os vídeos,
porque eu respondo muitas coisas por lá. Se você tem ainda algumas dúvidas, me mande nas redes sociais, me siga no Instagram, no Facebook, eu sempre respondo todo mundo, porque eu sei o quanto isso é importante e eu não tive ninguém para tirar essas dúvidas quando eu tive, então eu quero muito estar aqui por vocês, tá bom? É isso. Beijo e tchau!